Essa é a nossa nona aula, então nossa penúltima aula. Amanhã a gente vai ver a parte de quantificação, hoje a gente vê a parte de detalhamento. Vamos aprender a gerar detalhamentos dos itens específicos de pequenas áreas, saber como é que funciona isso no nosso dia a dia. Nós vamos começar aqui entendendo como é que funciona uma caixa de corte. Apesar de já termos visto caixa de corte aí em outra ocasião, eu vou mostrar para vocês aqui como é que funciona realmente, o que é uma caixa de corte. Aqui nas propriedades, eu tenho a opção, quando eu não tenho nada selecionado aqui, quando eu não tenho nada selecionado na vista, então a caixa de propriedades vai me trazer as propriedades da vista. Se eu seleciono um objeto, a caixa de propriedades vai me trazer as propriedades do objeto. Tá? Quando eu não tenho nada selecionado, então eu tenho como propriedade vista aqui, ó, caixa de corte. Então eu vou habilitar a caixa de corte e o Revit vai me dar essa caixa em torno do meu desenho em 3D, que eu posso, essa caixa tem 6 lados, né? E eu posso alterar todos os lados, tá? Mais próximo ou mais distante, para cortar aonde eu desejar. Então eu posso pegar aqui essa caixa, essa face, ó, eu utilizo a seta bem no centro e afasto ela, movo ela, e aí eu vou cortando os meus elementos, eu vou cortando o meu projeto do jeito que eu preciso. Aí eu posso fazer isso com todas as faces. Com todas as faces. Então eu consigo, por exemplo, colocar aqui uma planta em 3D. Eu consigo gerar aqui uma planta em 3D, ortogonal. Esse aqui está sobrando, eu vou trazer para cá. E eu tenho a opção, normalmente nós não usamos, mas tem aqui a opção de girar essa caixa. Então eu clicando nesse símbolo aqui, ó, de rotacionar, eu vou clicar e arrastar. Tá? O Revit não mostra para mim como é que está ficando, mas eu vou soltar essa mais adiante, essa caixa mais adiante, e ela vai girar. Ó. Então eu tenho condições de fazer um corte, fazer com que essa caixa de corte fique inclinada. Não quero mais essa caixa de corte, então basta desligar. E quando eu ligar ela novamente, ela vem na forma básica, ela vem inicializada. Então se eu de repente fiz um monte de modificações e não consigo desfazer a modificação, essas modificações todas, então eu posso simplesmente desabilitar essa caixa e habilitar de novo. Ela vem na sua forma inicial, aí eu começo as modificações novamente. Um outro detalhe sobre a caixa de corte é que eu posso estabelecer qual que vai ser a altura, tá? Eu configuro ela do jeito que eu quero, e depois eu posso pegar ela e esconder. Eu venho, seleciono ela, venho e ocultar na vista elementos. Tá? Eu oculto ela. Então eu tenho a minha vista aqui, só que para impressão a caixa de corte não vai aparecer. Então isso aqui serve como detalhamento. Ajuda muito no detalhamento. Eu tenho aqui esse símbolo tá, que eu utilizo para ir para uma vista pré-definida. Então, eu quero aqui uma isométrica. Então, eu clico aqui, o Revit vai me dar uma vista isométrica. Uma vista frontal, eu clico, ó, ele vai me dar uma vista frontal. Aí eu vou clicar aqui nesse símbolozinho aqui, ó, ele vai girar, ó, elevação lateral. Se eu clicar por cima, ele vai girar aqui e me dar em planta, uma vista por cima. E aqui eu tenho as demais vistas. Ó. Então eu quero aqui de volta a vista ortogonal aqui. Ó. Eu clico nesse cantinho. Eu tenho aqui a minha vista de volta. Bacana. Era isso? Era isso mesmo, eu nem tinha me tocado que tinha esse desenho ali. Ok. Eu vou estabelecer um corte, vou aqui no piso térreo. E na verdade eu até já tenho um corte aqui, esse corte 3D. Eu tenho esse corte 3 aqui, tá bom? Eu quero uma vista que me mostre aqui em 3D exatamente aquele meu corte. O que eu vou fazer? Bom, primeiro eu vou desconfigurar isso aqui. Tá aqui, vou configurar de novo, ó, vou habilitar aqui, está aqui a minha vista. Tá? Eu vou pegar essa vista 3D que eu estou trabalhando aqui, que é essa aqui, eu vou duplicar. Ó. Clicando com o botão direito na vista, eu tenho duplicar vista e eu vou simplesmente duplicar. Duplico. Aqui eu vou novamente clicar com o botão direito e escolher renomear. E vou colocar ó, corte 3 em 3D, ou seja, o nome. Você vai
vai dar o nome que você quiser, o que você precisar. Ok, agora eu tenho aqui a minha caixa de corte. Quando eu seleciono a caixa de corte aqui e mudo para vista térrea, por exemplo, a minha vista onde tem o corte, onde aparece o corte, a caixa de corte aparece aqui, ó. Olha ela aqui. Tá? Se eu não tiver selecionado essa caixa de corte, ó, não tem nada selecionado, eu mudo para vista, ó, ela não aparece aqui não. Mas se está selecionada aqui, quando eu mudar, olha ela aparecendo. Então eu posso pegar essa face e arrastar a face por aqui. E eu posso colocar essa face exatamente em cima do corte. Aqui não tem uma precisão absoluta, não dá para eu alinhar. Então, digamos assim, é a olho mesmo. Você vai colocar mais ou menos aqui. Só que veja bem, a precisão é muito boa, né? Por ser um detalhe em 3D, a precisão é muito boa. Então eu sei que aquele meu corte 3 está passando exatamente aqui, nesse ponto. Então eu tenho como gerar uma vista 3D desse corte para acrescentar no meu desenho, como informação. Então eu sei, ó, que o meu corte 3 é exatamente isso aqui. E o que nós podemos fazer aqui nessa vista para detalhar ela melhor? Primeiro, como já foi explicado, essa caixa de corte ela pode ser oculta, né? Então eu vou clicar com o botão direito, ocultar na vista, elemento, está aqui, ó, caixa oculta. Eu vou lembrar vocês que nós temos aqui algumas configurações básicas que a gente já viu desde a primeira fase lá, por exemplo, que é a nossa região de recorte. Eu vou habilitar aqui a região de recorte. Ó, ela apareceu lá longe, eu vou arrastar ela, eu posso arrastar ela aqui e diminuir o tamanho. Eu quero minha região aqui para limitar o meu detalhe. Aqui, pronto. E agora eu vou acionar essa região. Eu quero que ela realmente recorte o que estiver fora dela. Então eu aciono, ó, o que estiver fora dessa região está fora do meu detalhe. E aí eu posso inclusive desligar essa região que eu já configurei mesmo o tamanho dela, as dimensões, eu posso desligar. Ó, o que eu faria num detalhe assim, pessoal? Ó, eu vou apresentar um detalhe dessa maneira, eu não apresentaria com esse fundo. O fundo eu iria tirar. Então se eu quero tirar o fundo aqui desse detalhe, como é que eu faço? Eu vou vir aqui ó, nessa opção, estilo visual. Tá? Caso eu não esteja com nenhum modelo de vista aplicado, então estilo visual. Opções gráficas, opções de exibição gráfica, tá aqui. E aqui eu tenho plano de fundo. Eu vou pegar e retirar esse plano de fundo, vou colocar aqui o valor nenhum. E dar um ok lá, sumiu. Então isso aqui para um detalhe fica mais fácil de visualizar. Uma outra coisa que eu posso fazer aqui, eu posso colocar textos, eu posso colocar inclinações num detalhe assim. Tá? Mas para eu fazer isso, eu preciso travar a vista nessa posição. Para ficar melhor o meu detalhamento. Algumas coisas é possível fazer sem travar a vista, mas é muito melhor que você trave ela para não ter problema mesmo. Né? Então como é que nós vamos fazer? Nós vamos vir nessa opção aqui, ó, onde tem uma casinha, vista 3D desbloqueada. Vamos clicar nela. Vai abrir esse menu, onde nós vamos clicar em salvar a orientação e bloquear a vista. Clicado aqui. Agora, o que acontece é que eu não consigo mais girar. Ó. Eu vou tentar girar aqui com Shift ou o botão direito, o scroll do mouse, ó, não consigo. A vista está travada. Eu posso ficar, dar zoom, isso aí tudo bem, mas a vista em si não gira mais. Travou. Então agora ela é para ser colocada num detalhe mesmo. Tá. E agora aqui eu posso colocar as minhas informações. Agora fica fácil de eu colocar as informações, porque com esse giro travado, as minhas informações não vão ficar deformadas. Então, quais são as informações que eu posso colocar aqui agora? Eu posso colocar um texto, por exemplo. O mais simples, o mais básico, um texto. Se eu vier aqui no menu Anotar, eu clico aqui no menu Anotar, e eu tenho aqui o texto. Eu vou escolher o texto, e aqui eu vou escolher um texto com a linha de chamada, chamada de detalhe. Vou colocar aqui. Qual é o tamanho do texto que eu quero? 5 mm está muito grande, eu vou colocar aqui pelo menos uns 2 mm. E aí eu venho escrever alguma coisa aqui, por exemplo. Eu vou clicar aqui e escrever que isso aqui é uma platibanda. Posso clicar aqui e escrever que isso aqui é telhado. Inclusive eu vou pegar essa telha, eu vou mudar ela para telha cerâmica. Tá aqui a telha cerâmica.
que daqui a pouco nós vamos utilizar o identificador de material. Então o texto eu posso fazer isso aqui, lógico, legal. Tá? Mas nós temos ainda o identificador de material, lembra dele? Que era muito mais fácil, que a gente aprendeu a colocar lá no corte? Que era muito mais fácil, muito mais simples? Então, eu posso utilizar ele aqui agora. Ainda aqui em anotar, eu vou procurar aqui o identificador de materiais. Ele está bem escondidinho aqui, só o ícone dele. Então eu vou clicar aqui, identificador de materiais. E agora eu posso simplesmente colocar o meu cursor aqui em cima, telha cerâmica. E colocar aqui. O que mais que está configuradinho aqui? Ó? Porcelanato, 800 por 800. Aqui está configurado. Isso aqui, laje pré-moldada. Então olha só, quando eu tenho um material bem configurado, significa que eu consigo aqui utilizar o identificador de materiais. Ó, aqui já não tá legal. Aqui já não está legal. Aqui eu tenho concreto pré-moldado. Então no caso eu teria que mudar esse material, que de repente isso aqui não é uma escada pré-moldada. É uma escada moldada em loco. Então poderia mudar o material dessa escada. Ou da parte de cima, mármore preto. De repente um granito. Então, olha só, identificador de materiais. Aí eu consigo colocar tanto o texto quanto o identificador de materiais. O que mais que eu consigo colocar aqui? Níveis. Como é que eu coloco? Onde é que está? Vocês lembram onde é que estão os níveis para a gente colocar aqui? Ele está aqui, ó, em anotar, elevação de ponto. Então, eu vou clicar aqui em elevação de ponto. Tá? O nível ABNT a partir do 0, tá bom? Eu vou colocar aqui, ó, com a linha de chamada. Então agora eu posso vir aqui, ó, por exemplo, qual que é o nível dessa platibanda? É isso aqui, ó. Vou clicar aqui e colocar aqui, nível 7.75. E a mesma coisa aqui. Esse nível aqui, 6,40. Esse nível aqui, 3,40. Então, 55. Então eu coloco o nível aonde eu precisar, da forma que eu precisar. E também a inclinação, eu quero colocar a inclinação do telhado, também funciona. Então se eu tenho aqui em anotar, aqui eu tenho os níveis, logo abaixo aqui inclinação de ponto, são as inclinações. Então eu vou clicar aqui na inclinação e venho colocar aqui a minha inclinação. No caso eu vou colocar uma inclinação, não essa de cobertura, eu vou colocar essa inclinação aqui mais normal. 15%. Tem algum outro aqui que tem inclinação? Não, né? Ó, tem esse aqui. Precisa? No caso aqui não, né? Guarda-corpo. Mas enfim, eu posso colocar a inclinação aí. Mas a pergunta que mais acontece aí, até mesmo nos fóruns, nos grupos da vida aí, e cota? Como é que eu coloco cota em 3D? Pessoal, colocar cota em 3D também é fácil, só que você precisa executar uma operação antes, que é justamente mudar o seu plano de trabalho. Tá? Qual é o plano de trabalho que você está atualmente? Atualmente deve ser o nível primeiro piso, alguma coisa assim, ou o nível térreo. Se eu quero colocar uma cota aqui nessa platibanda, então eu tenho que mudar o meu plano de trabalho. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui em arquitetura, e vou mudar o meu plano de trabalho. Eu acho aqui, ó, o plano de trabalho, ó, esse definir, essa parte aqui é justamente sobre planos de trabalho. Tá? No AutoCAD é o equivalente ao CS. Você mudar o CS, aqui você está mudando o plano de trabalho. Então eu vou clicar aqui, plano de trabalho. Aqui a partir do 23 você já tem aqui como selecionar um plano simplesmente pelo atalho PK. Certo? Mas eu vou selecionar por aqui, ó, selecionar um plano de trabalho, ok. E eu vou vir clicar numa face, eu quero colocar a cota nessa face aqui, ó. Clico aqui, pronto. Selecionei, mudei meu plano de trabalho, está nessa face aqui agora. Então a partir de agora eu posso colocar uma cota. Então eu venho em anotar, vou escolher minha cota alinhada aqui. Quando eu selecionar aqui, por exemplo, essa altura aqui, ó, essa largura da parede, ó, veja bem que eu estou cotando, ó, nesse plano, daqui até aqui. Eu vou cotar daqui até essa parede, ó, até a face dessa parede. Veja bem que ela vai sair de acordo com aquele plano, de acordo com o meu plano de trabalho. Então eu poderia, por exemplo, aqui, mudar o meu plano de trabalho para a face da parede. Vou colocar o plano de trabalho, selecionar. Tá?
vou selecionar essa face, vou selecionar a face externa da parede lá do fundo. Essa face externa. Então agora o meu plano de trabalho é a face externa da parede lá do fundo. Então eu posso vir aqui em anotar, alinhar, cota alinhada, e agora eu vou pegar dessa parede, a face dessa parede, com a face interna dela, ó, já deu 15, e a mesma coisa aqui do outro lado, ó, a face com essa face. Então eu tenho aqui a minha cota. Vou passar uma cota total, então eu pego da face externa até a face externa lá, e vou colocar aqui uma cota total. Então eu posso fazer isso e colocar a cota aonde eu precisar. Então, por exemplo, vou fazer de novo. Venho em arquitetura, definir aqui. Eu vou definir um plano como sendo aqui esse plano, essa parede. Essa parede. E baseado nisso aqui, eu quero colocar a cota dos degraus da escada. Então eu vou acionar agora a cota alinhada. Eu vou pegar aqui, por exemplo, vou começar dessa parede, vou cotar aqui o espelho. Depois eu venho cotar esse outro espelho. Tá vendo? Eu vou colocar lá, ó. Aí eu coto outro espelho, e mais um, e mais um. E aí eu vou pegar até essa parede aqui, pronto, tá lá. E assim eu vou montando o meu detalhamento. Ah, mas essas cotas ficaram amontoadas, não tem problema, você pode clicar, pegar essa bolinha aqui de um deles e abaixar. Eu vou pegar essa bolinha aqui, vou abaixar. Vou pegar essa aqui, pula um, né? Olha lá, pronto, já não está mais tão amontoado assim. Então assim eu posso colocar a cota em qualquer lugar. Então eu vou fazer de novo aqui, só para fixar, tá? Selecionar um plano, eu quero agora nesse piso, Então agora eu vou acionar a minha cota e pegar, ó, da face da parede até essa face de parede, até essa face de parede aqui, e colocar a cota mais aqui fora. Tá cotado. E a altura da minha edificação aqui também, vamos lá, ó, mudo o plano. Agora eu vou utilizar o atalho, vou utilizar aqui, ó, PK, clico, pronto. DI para cota, ó, pego daqui até aqui, ou até a grama, pronto. Tá aqui, a partir da grama, né? Então vamos ver agora sobre o detalhamento, utilizando a chamada de detalhe. Tá? Para isso, por exemplo, eu vou fazer aqui um corte. Tá? Ou acionar esse corte aqui. Vamos ver o que tem de interessante nesse corte. Ir para a vista. Tá? De repente, fazer uma chamada de detalhe, fazer um detalhe melhor dessa escada e tudo mais. Então, o que é a chamada de detalhe? Eu quero colocar cotas aqui. Quero colocar cotas aqui, por exemplo. Mas, por exemplo, ficar cotando aqui, a cota fica muito grande, tá? Não dá para eu cotar exatamente o que eu quero, não fica legal para eu fazer todo esse detalhamento aqui, ó, olha lá, as cotas ficam amontoadas e tudo mais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um detalhe disso aqui e ampliar esse detalhe. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui em vista, chamada de detalhe. E aqui eu tenho um recurso chamado chamada de detalhe. Eu vou acionar esse recurso e vou fazer uma caixa aqui, ó, um retângulo. Criei esse retângulo, chamada de detalhe. Ó, selecionando esse retângulo aqui, eu posso mudar o tamanho. Tá? Eu quero reduzir ele aqui, para lá, para cá. Tá? Esse símbolo aqui, eu posso pegar ele, ó, vou pegar nessa bolinha e arrastar ele para onde eu quiser. Posicionar ele aonde eu quiser, onde eu quero que ele fique. Eu quero que fique ali. Aqui. E eu posso dar uma quebra nessa linha. Ó, vou quebrar essa linha. Olha lá. Assim. E aí, eu posso girar ele aqui, ó, com essa quebra. Deixar esse símbolo aonde eu quiser. Quando eu faço isso, eu vou notar o seguinte. Ó, isso aqui é um corte, não é? Eu vou abrir aqui o cortes. Cortes. E eu tenho o corte 3, que é o meu corte 3. E a partir do meu corte 3, ó, foi criado aqui o corte 3, chamada de detalhe. Se eu der duplo clique aqui, eu vou abrir esse detalhe que foi criado agora.
E ele é criado numa escala maior do que aquela escala que eu estava trabalhando. Tá, em geral. Igual aqui, ó, que ele não foi. Então, mas eu vou vir aqui. Ah, é porque ele está configurado com modelo de vista. Então não deixou mesmo. Ok. Eu vou tirar o modelo de vista e vou colocar aqui, por exemplo, na escala 1:25. Agora, numa escala maior aqui, eu posso vir e cotar de uma forma muito melhor. Ó. As cotas não vão ficar amontoadas. Vou colocar para cima aqui. Aí, se eu sentir que eu quero, aqui está muito amontoado ainda, por exemplo, aqui está muito ainda. Então, se eu sentir isso aqui, eu posso, peraí, antes de fazer esse detalhe, deixa eu fazer o seguinte, ó, vou criar uma folha, nova folha, aqui, arquitetônico, ó, criei, eu vou colocar aqui o corte 3D, ó, vou colocar aqui o corte, tá aqui o nosso corte, que inclusive nem está configurado, né, mas enfim, tá aqui, tá aí o nosso corte. Do nosso corte eu vou colocar aqui o detalhe, ó, nosso detalhe. E olha só uma coisa aqui interessante, ó. Quando eu coloco, antes de colocar o detalhe, essa nossa bolinha, ela está vazia, sem informação alguma. Só que eu estou na folha 1, eu tenho aqui esse corte, é a minha vista 1 nessa folha, e quando eu colocar uma outra vista, vai ser a vista 2 nessa folha. Então, a vista 2 na folha 1 é esse corte chamado de detalhe. Olha, veja bem que aqui já foi preenchido automaticamente, tá? Vista 2 na folha 1. Mas por que está 3 aqui, Genivaldo? Porque quando criou, ele criou com o número 3 aqui. Folha número 3. Tá? Então, se eu mudar aqui para folha 1, 01, então eu vou ter aqui a minha folha 01. Vista 2 na folha 01. Então, o preenchimento é automático. Voltando aqui para a minha linha de detalhe, opa, aqui para o meu corte, ó, preenchimento automático. Então, aqui eu percebo, poxa, mas ainda está muito amontoado aqui. Então eu vou chamar novamente um detalhe só para esse degrau. Posso, ó. Vou pegar aqui, vou criar um detalhe, aqui, ó, só para esse degrau. Vou posicionar isso aqui mais aqui fora. Aqui eu vou desligar, ó, posicionei. Certo? Eu vou notar que foi criada aqui uma chamada de detalhe da chamada de detalhe. Vou até aumentar aqui para vocês verem. Foi criada uma chamada de detalhe da chamada de detalhe. Então, aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, detalhe, escada. Detalhe da escada. E esse outro aqui, com F2 ou com o botão direito, que vem renomear, tá? Se eu clicar aqui em F2, ou mesmo aqui, ó, tá vendo? Eu clico uma vez para selecionar e clico outra vez para mudar o nome. Então dá para fazer assim também. Ó, detalhe, degrau. Se eu der duplo clique aqui no detalhe do degrau, vai abrir só isso aqui, ó. E ele está na escala para 50 novamente, porque ele já veio com uma vista configurada. Mas eu quero isso aqui na escala 1:10. Agora, na escala 1:10, eu posso vir aqui e terminar o meu detalhamento bem melhor. Então eu posso fazer isso infinitamente. Aí eu quero cotar isso aqui, você pode criar um detalhe só dessa parte aqui, detalhe 1:1, 1:2, sei lá, e cotar só essa parte aqui. Então eu vou desligar isso aqui, olha lá o nosso... Vou colocar aqui profundidade estrutural. E aí, para nós complementarmos aqui a nosso detalhamento, ó, vou colocar aqui embaixo o degrau. Olha só o que nós podemos fazer. E, logicamente, já vou colocar aqui também o nosso corte 3D. Tá aí nosso corte 3D. Ô, Genivaldo. Sim. Tava resolvendo umas outras coisinhas aqui. Eu não consegui cotar, eu não peguei você colocando essas cotas pequenas no detalhezinho ali só do degrau.
Aí Cotas fui passar a cota aqui, ela saiu umas cotas grandes ainda. por causa da escala. Por causa da escala. Tá? Muda a escala do seu desenho. Ó, aqui está na escala 1 para 10. Ó. Aí provavelmente deve estar na escala 1 para 50, coisa assim. Ah, era isso mesmo. Valeu. E uma outra coisa que eu posso mostrar aqui é o seguinte: geralmente as pessoas não gostam de fazer cotas verticais em corte. Ah, mas você não pode colocar cotas horizontais, digo. Ah, você não pode colocar cotas horizontais no corte aqui. Tudo bem, então eu fiz uma chamada de detalhe, coloquei para cá. Bom, isso aqui já não é mais um corte, agora é um detalhe. Então eu posso colocar cotas à vontade. Tá, coloquei na escala 1 para 33, que aí já não tem um padrão certo. E fiz aqui o meu detalhamento. Então eu posso fazer isso, ó, de uma forma muito... Ó, aqui também tem um outro detalhe. Um outro detalhe. Tá, essa só está em outra folha, né? Só está em outra folha. Está na folha 7 agora. Então vou abrir a folha 7 para ver esse detalhe. Folha 7. Detalhe da piscina. Está aqui. Nosso projeto aqui no Revit. Então, detalhe da piscina. Tá aí, ó. Com as medidinhas da piscina, tá? Deixa eu ver aqui, não vai ter nenhum... Mas em geral aqui, eu puxaria, tá vendo aqui? Às vezes quando eu vejo assim, vai ficar muita cota muito amontoada. Então eu puxo um detalhe assim. Eu não sei dizer aqui, faz tempo que eu fiz esse projeto, se isso aqui é uma vista nova ou se é um detalhe mesmo. Tá? Eu teria que verificar lá na planta. De repente, ó, imagina esse tanto de cota se fosse colocado realmente lá na planta. Ó, planta baixa. Planta baixa está na escala para 50. Não foi feito. Foi feito aqui, ó, chamada de detalhe. Eu fiz a planta, olha o tamanho que deu a planta aqui. Eu fiz a planta e eu criei aqui uma chamada de detalhe. Chamada de detalhe, bem aqui. Para evitar de ficar colocando muita cota aqui na planta. E sabendo que o construtor vai trabalhar nessa área aqui por um longo tempo, né? Então ao invés de ficar com a planta toda da casa, ele pode ficar só com a planta dessa área. Então eu puxei a planta dessa área aqui, detalhei aqui, coloquei as cotas que precisava colocar aqui. E se aqui tem muita cota, vai ficar muito cheio, eu puxaria um outro detalhe aqui para poder fazer esse detalhamento aí. Então a chamada de detalhe é imprescindível você trabalhar. Então perceba que aqui eu trabalhei em planta, não foi só em corte. Ó. Aqui eu fiz em planta. Vamos ver se eu tenho algum outro caso aqui. Pérgolas e detalhes 3D. Aqui não tem. Não nessa folha, essa folha não tem. Madeiramento de cobertura. Aqui talvez seja uma chamada de detalhe. Que dessa parte aqui eu ampliei e coloquei aqui. Talvez seja uma chamada de detalhe, porque a gente tem a opção, quando é planta assim, por exemplo, tá, ou qualquer vista também dá para fazer, dá para duplicar a vista e simplesmente mudar a escala da vista. Isso é possível fazer também. Então aqui talvez seja uma dessas questões, uma dessas plantas, né, duplicadas. Mas olha só, eu tenho aqui uma chamada de detalhe. Ó. Tá? É o item 1 na prancha 10. Essa aqui é a prancha 10. Está aqui, ó. Esse aqui, ó, item 1, união das vigas. Então está detalhado aqui, está cotado tudo, união das vigas. Aqui, inclusive, notando aqui, esse número aqui ficou meio ruim de ler. Ó. Então é bom mudar a posição disso aqui para que possa ler perfeitamente isso aqui. Então isso a gente pode fazer com chamada de detalhe. Qualquer desenho de prancha ou qualquer detalhamento de prancha. Mudei e resolvi colocar em outra prancha. Aí o Revit automaticamente já entende e atualiza o número dele? Sim, é tudo atualizado automaticamente. Então aqui, eu vou fechar isso aqui. Então nessa nossa folha aqui, por exemplo, isso aqui é a folha 1. Se eu pegar e duplicar a folha, vou duplicar a folha. Dupliquei, eu estou com a folha 2. Tá? Se eu pegar, para começar, ó, eu vou pegar, fechar aqui, a nossa folha está aqui. Ó. Vou tirar esse detalhe daqui,
Tá? Esse detalhe, pode notar que ele está na folha 1. Tá? Eu vou deletar ele daqui, venho na folha 2 e vou colocar ele na folha 2. Esse detalhe agora está na folha 2, certo? Se eu vier aqui de novo na minha folha, aqui ó, já mudou, agora ele está na folha 2. Ó. Então isso aqui é atualizado automaticamente, é uma referência, né? Então não tenho que me preocupar não. Nossa, isso é ótimo, né? Sim, sim, ô louco. AutoCAD, qualquer mudança que você faz, você tem que ficar olhando as numerações para não dar erro. Exatamente, aí não dá produtividade mais não. Então por isso que eu falo, quem ainda está trabalhando com AutoCAD está perdendo muito, muito mesmo. Tá? Mas não dá para simplesmente pegar isso aqui, abrir a cabeça do cabra e enfiar esse negócio lá dentro da cabeça dele. Todo mundo vai mudar no tempo certo aí, cada um tem seu tempo. Então se você tem aqui uma vista 3D, vista frontal, você coloca aqui, ó, você gira, aqui, vista superior, ó, gira do jeito que você quiser. Aqui, o sofá, ele está como categoria de importados, está invisível. Está aqui agora. Então isso aqui é sua planta humanizada. Aí você vai configurar, vai fazer essas configurações do jeito que você quiser aqui, tá? Nesse caso aqui, vai colocar o sol, vai mudar o sol de posição, vai ligar e desligar sombras. Eu quero as sombras desligadas, ok, tá lá. Tá, eu vou ligar só a sombra projetada, que é aquele mais preto que aparece aqui. Aí eu tenho a sombra de ambiente. Qual que é a sombra de ambiente? Eu vou tirar aqui a sombra de ambiente, pode ver que fica mais cinza aqui próximo ó, às paredes, ó. Também, ó, onde geralmente seria mais escuro, realmente fica um pouco mais escuro aqui. Tá? Isso aí seria a sombra de ambiente. Aí você quer, não, eu quero que o sol, a luz do sol apareça aqui, beleza. Você vem aqui, liga a luz do sol, sombras, liga aqui, ó. Aqui, aplicar. Tá? O posicionamento dela, tá? Aqui, o posicionamento dela, você pode alterar aqui em iluminação. Aqui em iluminação, além de você colocar a sombra mais fraca ou mais forte, tá? Controlar a luz de ambiente e tudo mais, você tem aqui essa configuração do sol, onde você pode, da forma que está aqui, nem é tão simples trabalhar, mas você pode mudar esses valores de azimuth, de altitude, por exemplo, e você teria aqui um posicionamento diferente do sol, por exemplo, da sombra, né? Por exemplo, 70% aqui, 70 graus, aplicar, olha, a rotação, 20, aplicar, ou colocar aqui 90 de azimuth, aplicar, 150, ó, já melhorou. Aqui já melhorou bastante, ó. Vou colocar 170, vamos ver, ó, 170, aqui eu vou colocar 10. Aí, ó, já deu uma melhorada. Pelo menos o sombreamento deu uma melhorada. Aí você, na questão das vistas, aí você vai trabalhar cores consistentes, ou aí depende de como está o seu material, você vai trabalhar um realista. O realista é um pouco mais demorado, mas enfim. Se o seu material estiver muito bem configurado, então você pode fazer isso. Sim, sim, ó. É como que já dá para emitir uma pauta daí mesmo. Ó o realista como é que fica. Ir para outro lugar, olha aí. E se essa vista aqui estiver travada, ó, você salvar essa vista nessa posição, aí você consegue inclusive colocar cotas, né? Aqui está travada, eu destravei, travada. Inclusive aqui nesse template eu tenho uma modalidade de cota chamada cota cheia. Então você pode vir aqui, cota cheia, ó, apresentação de projetos. Você colocando em cota cheia, você pode indicar que daqui até aqui vai ter uma medida, tá? Aí você vai colocar a medida aqui. E essa medida, logicamente, você pode arrastar ela para onde você quiser. 3,95. Então você pode fazer isso aqui no seu projeto. Tá?
Aqui fica pesado porque ele está no modo realista. Então a cota cheia ela fica dessa maneira. E por aí vai. Então dá para fazer bastante coisa, bastante coisinha bacana aí. Uma outra coisa que você... Sim, uma outra coisa que você pode fazer aqui... Não, Deixa larguei eu por aqui, então. limitar essa vista. Deixa eu limitar essa vista aqui. E fazer o seguinte. Quando você trabalha com uma vista em 3D... Deixa eu só limitar aqui. E cortar aqui. Eu vou tirar desse modo realista porque fica muito pesado aqui. Ó, aqui fica mais leve. Assim. Ó, só com o modo textura. Tá? Quando você trabalha com a vista 3D assim, você tem condições de fazer um render. Aqui, ó, esse aqui é a nossa caixa de exibição de render. Então é possível fazer uma renderização aqui no próprio Revit. Aqui está no modo rascunho, eu vou colocar no modo melhor, modo médio aqui, ó, e mandar renderizar. Simples. Está pensando aqui, ó, vai começar a fazer a renderização. Então, dependendo de como estão configurados seus materiais, isso aqui fica bacana. Aqui, por exemplo, não tem qualidade, né? Não tem qualidade. Então eu teria que colocar numa melhor ou mudar essas configurações aqui para 300 dpi para poder renderizar. Agora, por exemplo, vai ser bem demorado para renderizar isso aqui, né? Em comparado com os 3 segundos anteriores, né? Tá? Só que em compensação, a qualidade vai ser bem superior, né? Isso aqui está em 0 ainda. Vamos lá. Vamos parar, vamos fazer menor aqui, 150 mesmo. Só alto aqui já tá bom. Renderizar assim, porque senão demora demais. Ó, é isso aqui. Isso aqui tá bom. Tá de bom tamanho. Não precisa ser melhor do que isso não. Aqui para o nosso entendimento já tá legal. Essa qualidade assim está melhor. Sim, inclusive o tempo de renderização vai ser legal aqui para eu mostrar alguns detalhes aqui para vocês. Terminando a renderização, 3 minutos e 30 para gerar uma planta assim. Então a gente percebe que no Revit é muito demorado para a gente conseguir uma boa qualidade. Se você fosse fazer isso aqui em qualquer outro software, por exemplo, o Lumion, por exemplo, seria muito mais rápido você fazer. Tá? O que eu quero mostrar aqui? Olha, e na verdade só renderizou o que tinha na tela. Aqui, eu deveria ter deixado mais afastado. O que eu quero mostrar para vocês? Que isso aqui, depois de renderizado, você pode salvar no projeto. Você tem a opção, ó, quando você renderiza, salvar no projeto. Planta humanizada, pronto, salvei no projeto, vou fechar aqui. Tá? E essa planta humanizada agora, eu vou pegar cadê minha folha? Vou pegar minhas folhas aqui. E agora foi criado aqui, eu vou olhar de cima e embaixo, eu vou verificar aqui, ó, que eu tenho, até lá em cima aqui, ó, mais. Aqui, ó. Diminuir esse aqui. Plantas. Renderizações. Aqui em renderizações vou abrir. Aqui eu tenho a planta humanizada. Essa planta humanizada é justamente o que foi renderizado aqui agora. Vou colocar aqui. Então esse aqui não tem qualidade, mas se fosse renderizado com bastante qualidade, você salvaria a imagem e estaria aqui, ó. A imagem que faz parte do seu projeto. Então qualquer renderização que você fizer aqui no Revit, você pode salvar para o Revit mesmo, para o seu projeto e utilizar essa renderização na sua prancha. Eu quero colocar, por exemplo, um detalhe específico a respeito de um determinado item. Nem sempre você consegue detalhar no Revit exatamente o que tem que ser feito lá na obra. Aí você lança a mão de detalhes 2D. Então há uma fixação de um parafuso. Como é que é a fixação do parafuso?
tá com a bucha, daquela forma. Tá, como é que você vai fazer isso? Você vai detalhar o parafuso com toda aquela fixação dele? Não, você não vai fazer isso. Tá, um detalhamento. Imagine você modelar uma família em 3D de um parafuso com bucha para colocar no seu projeto. Então o que você faz? Você vem aqui em vista, você vai criar uma vista 2D. Tá? Vista 2D, que é a vista em desenho. Clica aqui, vista em desenho. Vamos dar um nome para a vista, por exemplo, ó, fixação na parede. Fixação do que? Não sei, qualquer coisa lá, sei lá. Ok? Aqui, pessoal, ó, abre uma folha em branco, como se você estivesse desenhando no AutoCAD. Aqui é tudo 2D, aqui é no AutoCAD mesmo. Então eu vou clicar aqui em anotar, todos os meus elementos 2D eu vou utilizar para gerar essa vista. Então, por exemplo, eu vou fazer uma linha, como eu faria no AutoCAD, fazer uma linha. Eu vou copiar essa linha, seleciono a linha, copiar. Eu vou copiar ela 15 centímetros, ponto 15, aqui. Ó, então aqui eu já tenho a minha parede, certo? Aí eu vou desenhar aqui uma cantoneira, sei lá. Eu venho desenhar uma cantoneira, uma linha. Vai ser uma cantoneira aqui de 5 centímetros, ponto 0,5. Então aqui eu vou fazer meu desenho 2D mesmo, ó, ponto 0,5, certo? Eu vou dar um offset, que aqui é um deslocamento de 4 milímetros. Pessoal, olha uma coisa interessante, uma dica legal aqui para vocês. Para eu escrever 4 milímetros aqui, eu vou ter que ficar preocupado, como a minha unidade está em metro, eu vou ter que ficar preocupado aqui, ó, ponto 0, aqui é 10 centímetros, né? Se eu colocar aqui é 40 centímetros. Eu vou colocar mais um zero, aqui seria 4 centímetros, tá? Então tá errado. Se eu colocar mais um zero e 4, então eu tenho 4 milímetros. Então é isso aqui. Então se eu der um Enter aqui e vier desenhar, eu tenho o meu desenho a 4 milímetros, tá? Mas no Revit aqui, você pode fazer de uma maneira muito mais automática. Então, se você quiser, qualquer medida que seja, em vista, você tem aqui, ó, vista de desenho. Clicando em vista de desenho, você vai dar um nome para a sua vista. Você já pode, inclusive, se quiser escolher a escala, pode escolher. Mas aí você dá o nome que você quiser. Aí ele vai entrar nessa vista para você começar a desenhar. Eu vou só fechar aqui. Beleza, fechei aqui. Mas, se eu quero fazer se eu quero utilizar as unidades de medida no Revit, tá? Com uma determinada medida, eu posso digitar a unidade. Ô, Genivaldo, como é que isso funciona? Eu vou fazer uma linha aqui, fazer uma linha para lá, com 3 centímetros. Então eu vou digitar aqui 3 centímetros, ó, cm, 3 centímetros. Tá? Então ele faz uma linha com 3 centímetros. Tá? Eu vou subir aqui, eu quero 5 milímetros aqui para cima. Tá? Então eu pego uma linha, que medida que é? 5 milímetros. Milímetros é o quê? mm. 5 milímetros. Ó, ele faz 5 milímetros aqui para cima. Então eu posso digitar a unidade que eu quero. Então eu não tenho que ficar olhando lá, fazendo conta, ou prestando atenção no zero, na vírgula, no ponto. Então eu posso digitar assim. Tá? Então isso aqui eu vou mover. Então o que eu estou fazendo aqui, pessoal? Eu estou justamente utilizando o CAD. Simplesmente isso, utilizando o CAD. Essas linhas eu posso selecionar. Que linha que eu quero aqui? Que tipo de linha? Tá? Eu vou mudar, só que quando eu vou mudar já não é mais aqui em propriedades, tá? Se bem que eu tenho aqui. Mas geralmente eu venho aqui, ó. Eu quero linhas grossas, linhas finas, linha tracejado curto, espessura, cinza. Eu quero colocar uma linha cinza, tá aqui, ó, linha cinza. Eu vou colocar uma região. Beleza, você coloca uma região aqui para indicar que isso aqui é uma alvenaria. Então eu vou colocar uma região aqui. Essas linhas de fora da região, por exemplo, eu posso colocar uma linha invisível. Coloco uma linha invisível para não aparecer. Tá? E a região, vou finalizar. Posso finalizar aqui? Posso. Mas eu quero que seja parecida com alvenaria. Então eu venho aqui e mudo para alvenaria. Vamos ver. Mobiliário, tá, alvenaria. Material, alvenaria. Tá aqui. Então eu vou fazer esse detalhe, pessoal. Lembrando que o meu detalhe, ele não tem uma linha de recorte. Então eu tenho que fazer exatamente do tamanho que ele vai ser. Então se eu deixar ele aqui maior, ele vai ser colocado na folha grande do jeito que está aqui. Ó. Tá? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer vista de desenhos. Aqui, deixa eu abrir. Eu quero dizer que se eu pego uma folha dessa e venho colocar um detalhe, ó, fixação na parede, aqui,
olha só, ele vai sair com todo o tamanho que está desenhado lá na minha vista. Então eu preciso, na minha vista, colocar só o detalhe mesmo que eu preciso. Até aqui. Tá? Aqui eu não tenho aquela caixa, né, região de recorte. Então eu vou deixar exatamente o que eu preciso mesmo. E aqui eu vou continuar desenhando. Aí eu vou desenhar o parafuso aqui, fixado, com a bucha e tudo mais. Eu vou desenhar aqui. Aí lá no meu detalhe está lá. Ó. Então, quando eu preciso de um determinado detalhe, que eu não vou fazer isso no Revit, eu não vou criar uma família e não há necessidade disso. Tá? Então, o detalhe 2D resolve. Então, eu lanço mão aqui dessa vista, né? Vista de desenho, tá bom? Eu resolvo com vista de desenho. Então, aqui no template de bombeiro dá pra gente ver direitinho isso, como funciona. Então, deixa eu ver se eu já tenho folhas. Tenho. Inclusive, eu tenho detalhes aqui, ó. Folhas pré-montadas com os detalhes. Olha só, eu tenho esses detalhes. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma vista 2D. É uma vista de desenho. Duplo clique aqui, a gente vai ver que isso aqui é aquela linha que acabou de fazer, ó, né? Uma linha simples. Foi feita aqui. Isso aqui é uma coisa que eu não vou ficar desenhando toda vez. E não tem por que eu ficar desenhar uma coisa assim e detalhar algo dessa forma diretamente no Revit. Se é uma coisa mais ilustrativa. A mesma coisa isso aqui, ó. Isso aqui é ilustrativo. Tá? Por que eu vou ficar... Isso aqui é só para mostrar aqui a altura da placa, mostrar como que se deve colocar aqui essa sinalização de corredor. Sinalização de rota de fuga, né? Isso aqui tudo desenho 2D. Tem mais aqui. Ó. GLP. Olha isso, ó. Vocês acham que eu vou ficar detalhando, criando uma família de manômetro com tudo isso aqui para ficar colocando nos meus projetos, tá? E ficar detalhando, criando, só para criar esse detalhe, como é que vai ficar? Ó, uma união NPT, uma luva, tá? Então não faz sentido. Aqui eu tenho um regulador de segundo estágio. Você acha mesmo que eu vou criar um regulador? Se bem que tem, tá bom? Aqui no template eu tenho tudo isso. Mas você acha que eu vou gerar um detalhe aqui para poder fazer isso aqui tudo? Não, isso aqui já está aqui, é uma coisa padrão. Então eu não vou ficar criando isso aí. Tá? O que eu posso fazer? O que mais que eu tenho aqui de detalhes? Ó? Tem um monte de detalhes aqui. Ó. Eu tenho um monte de detalhes. Vou pegar detalhe de hidrantes. Eu vou fazer uma nota, por exemplo. Ó, uma nota. Tá? Uma nota eu faço um desenho 2D, uma ligação da bomba no hidrante. Gente, isso aqui é tudo o desenho 2D feito lá por esse último recurso que a gente viu, a vista de desenho. Eu vou lá, crio isso aqui em 2D e depois eu só vou arrastar aqui para o meu projeto. Voltando lá no nosso desenho em si, aqui no nosso desenho em si, aqui, eu tenho nesse template, quer ver, eu tenho aqui vistas de desenho. Ó, eu tenho aqui, ó, que eu gerei, eu não precisava ir tão longe lá no template de bombeiro. Ó. Eu gerei essa aqui, ó, porta de sanitário, porta PNE, que agora mudou para PCD, né? Ó. Então, isso aqui está de acordo com a NBR. Então, eu criei uma vista 2D, tá, para ser utilizada no projeto. Tá? O piso tátil, PNE, tá, tem um detalhamento aqui do piso tátil. Esse tipo de detalhamento, você não precisa fazer toda vez que vai fazer um projeto de acessibilidade. Tá? Qual que é a medida do piso tátil? Eu tenho que pegar e desenhar isso aqui. Não, isso aqui vai estar no seu template, que é um desenho 2D, e você vai utilizar no seu projeto, tá? já algo pronto. Tá? Como é que é a bacia? Tá? A vista lateral da bacia. Tá aqui, você vai fazer o seu projeto do banheiro, né? E aqui, ó, essas medidas, essas informações, esse desenho aqui, está lá na NBR. Está tudo lá na NBR. E eu peguei e simplesmente criei aqui uma vista 2D, uma vista em desenho. Vou selecionar aqui. Tá? E eu sei que é uma vista em desenho. Ó, e eu tenho mais vistas. Ó. Esse lavatório, vista frontal, vista lateral. Todas essas vistas, elas estão nas normas. E aí eu tenho que ficar desenhando para cada projeto? Não, eu desenho uma vez aqui no meu template e de boa.
Ó, tem até um detalhe de calha. Eu tenho um detalhe da calha, que eu quero que as calhas sejam feitas assim. Profundidade e tal. Então aqui eu posso colocar mais uma cota, ó, tem que obedecer essa determinada distância, largura. Aqui é a NBR. Então, ó, isso tudo aqui é feito em 2D. Por que eu vou fazer lá no 3D? Tem um trabalhão enorme para deixar tudo certinho e lá na obra vai ser feito diferente, não vai sair exatamente do jeito que eu quero. Porque aí eu ganho tempo fazendo assim.